Oi, oi, oi. Bom, não vou falar que faz tempo que eu não gravo, que faz tempo que eu não gravo, e hoje a Meire querida, a Meire sempre manda mensagem, ela sempre acompanha, revê os meus vídeos, e ela coloca até numa playlist, porque eu falei com ela pelo Instagram, ela disse que coloca numa playlist para ouvir e o conteúdo, e ela me deu um comentário hoje, eu falei, eu vou gravar. Eu falei, eu nem sabia o que gravar, eu falei, eu vou gravar. Ela tá até descabelada. Ela falou assim: não se sinta pressionada. Eu não tô pressionada, gente. Eu adoro gravar. E aí depois eu falei: depois eu penso que eu vou gravar. E aí eu pedi, né? Pedi pro meu superior e ele falou: vai e grava isso. Já deve estar aí no título. Eu vou falar sobre esse livro, Precisamos Falar de Kevin. Só que eu vou falar de uma. Eu já fiz essa apresentação na faculdade e eu fiz uma resenha básica, mas eu vou fazer uma resenha aqui de um lado mais sistêmico, tá? Algo que vem acontecendo na minha vida ultimamente, me ensinado, e hoje eu tenho uma escuta muito mais ativa das pessoas. Eu entendo, uma questão de, né, a gente tem que treinar o ouvido mesmo quando a gente estuda psicologia, e daí a gente fica atenta. Eu pensei na professora Lucilena Galvão agora, que ela fala que a vida está sempre tentando te ensinar alguma coisa, né? Ou você aprende por amor, pela capacidade de observar, que é o que Bert Hellinger chama de efeito fenomenológico. Tá aí o fenômeno. A gente não tem como provar, a gente pode até ler as leis herméticas e trazer alguma, não é lógico, não é, mas é algo que se repete, né? Como se fossem as leis da natureza, né? Estou falando tudo isso para dizer que eu tenho acompanhado a história das pessoas e a minha própria história, e eu tenho aprendido que, ainda mais agora, nesse momento de transição, tudo está acontecendo muito rápido. E uma das coisas que fica muito claro para mim é saiba como encerrar ciclos, né? Bert Hellinger fala sobre isso. Seus pais vieram antes de você. Tenha humildade para reconhecer que eles te trouxeram à vida. Então, quando eu ouço uma amiga minha falar, e não é raro, eu nunca vou ser como minha mãe. Bebê, essa sai cara. Essa frase sai. A natureza, ela não te ensina, ela te humilha. E eu vejo isso na prática, bebê. E eu tô falando de pais aqui, mas eu tô falando de relacionamentos também. Eu tô falando de país, eu tô falando de trabalho. Saiu do trabalho, conseguiu um outro, obrigada. Obrigada por tudo que você representou na minha vida até agora. Trabalho, você fica e eu vou, né? Perfeito. Fecha o ciclo bonito, porque senão, bebê, a natureza vai te ensinar e ela é pedagógica, você nunca mais vai esquecer. Tem uma amiga minha, inclusive, isso aconteceu, no momento eu não tinha percebido, depois, né, que tudo veio a acontecer, deixa eu explicar a história, vai ficar mais fácil. Ela morava em Israel, ela não é minha amiga, né, nós somos colegas de trabalho. E, enfim, e aí um dado momento eu vi ela interagindo com um cliente nosso, e ela era brasileira e morava em Israel. E eu lembro que o aluno falou uma coisa de cartão de crédito e ela falou assim: isso aqui não é o Brasil. Aqui não tem fraude, aqui não tem, né, falando com aquela. Isso aqui é o país de primeiro mundo. Eu achei arrogante, mas daí, né? A minha opinião, e daí, né? Enfim. E aí o que aconteceu, gente? Isso aqui é muito grave o que aconteceu. Lembra daquela festa que teve lá na faixa de Gaza, aquela rave? Então, a filha dela estava lá, nessa rave, e aconteceu isso mesmo. A filha dela, de 23 anos, muito bonita ela, perdeu a vida na rave. O que aconteceu? Ela veio para o Brasil, porque ela não conseguia lidar olhar para aquilo tudo, né? E aquilo que representa. Ela voltou para o país. A vida, isso quer dizer que foi por causa disso? Não, significa que fecha bem teus ciclos, entende? Agradece pelo que você passou, porque você vai ter a chance de se colocar no seu lugar. A vida vai te colocar nessa posição. A vida é pedagógica. Por que eu estou falando tudo isso? Porque esse livro, eu tenho uma visão sistêmica desse livro que é a seguinte: eu vou trazer para aqueles que entraram aqui só por conta do resumo, vão ter o resumo, tá? Resumo bom, modéstia à parte. Eu sou boa de review, mas eu vou falar da minha visão sistêmica.
Esse livro fala de Kevin, que é um menino de 16 anos, ele é americano, que aos 16 anos ele comete um massacre na escola, tá? Ele leva uma arma para dentro da escola e atira aleatoriamente em professores, alunos e funcionários. Só que esse livro não é escrito não por ele. Esse livro é ficção, tá? A propósito, é uma ficção muito bem feita, porque esse livro ele fala de um momento histórico que a gente acompanhou. Na década de 90, estava cheio de crianças assim, lembra? Lá nos Estados Unidos, aqueles casos de crianças que cometiam massacres nas escolas, simplesmente levavam uma arma para dentro da escola e matava. E aí você fala, mas como? Os Estados Unidos é país do primeiro mundo. Kevin, assim como esses meninos todos que cometeram o massacre, era rico. Por quê? O que faltou para esses meninos? E aí que vem a nossa review, tá? Esse livro é escrito em primeira pessoa por Eva. Eva é mãe de Kevin. O livro é escrito por meio de cartas. São cartas, você vai ler, são cartas. Então, querido Franklin, Franklin é o pai de Kevin. Ela escreve cartas para Franklin e vai nessas cartas falando um pouco deles, um pouco dela. Então, à medida que você vai lendo o livro, você vai descobrindo quem era Eva, que era mãe de Kevin, o menino que cometeu o massacre lá na escola. Quem era ela? Quem eram os pais dela? Qual era o contexto social em que ela estava inserida, entende? À medida que você vai lendo, você fala, faltou uma questão sistêmica aí, é bem legal isso. Ela manda as cartas para Franklin e ela fala da vida dela, como ela é uma mulher feliz. Eva é de uma geração pós Segunda Guerra Mundial. Guerra Mundial acabou acho que em 1930. Então a geração que veio em 1940, quem que é? Faça amor, não faça guerra, porque nós sabemos o que é melhor. Amor, all you need is love, não é? É amor. Amor, vamos, como é que é? E a pílula foi lançada nesse período, 1940 ou 1950. Em 1950 começou a botar para rodar mesmo, ver como é que estava funcionando. E funcionava. Então era muito poder de escolha. Essa geração era pronto, nós encontramos a fórmula da felicidade. Não tem guerra, nós somos livres para amar, nós somos livres. E aí vem algumas falas de Eva, na qual ela é filha de imigrantes albaneses, da Albânia, né? O pai dela morreu na Segunda Guerra Mundial e a mãe dela desenvolveu uma espécie de fobia social. A Eva tem orgulho de dizer: eu não sou como a minha mãe. Eu viajo, eu vou para a Europa, eu não consigo estabelecer raízes, eu não consigo ficar parada. Eu não sou como a minha mãe. Essa frase, gente. Agora, a próxima vez que você escutar essa frase de alguém, você fala: oh, bebê, não fala isso não. Fala isso não, que ainda dá tempo de voltar atrás. E ela tem esse orgulho. Ela monta uma empresa de viagens, a Fly and a Prayer, o nome da agência, e ela, como tudo que ela faz na vida, ela é bem sucedida. Um filho não cabe na vida dessa mulher. Ela fala, para que eu vou ter filho? De fato, ela fala sobre isso. Ela fala que uma das razões para que ela tenha filho é destinar o dinheiro dela, que é de forma bem robusta, ela tem muito dinheiro, para uma causa mais nobre, para a educação de um filho. Enfim, ela conhece Franklin a um dado momento, e Franklin, diferente dela, ele é um homem que gosta das raízes, ele quer estabelecer uma família típica americana. E então ele tenta convencê-la: vamos ter um filho, Eva, vamos ter um filho. Depois de algum tempo, ela lá com quase 40 anos, decide ter o filho. Concorda, né? Começa a estabelecer raízes, porque mesmo trabalhando nessa empresa, ela tinha tendo possibilidade de criar uma raiz, afinal de contas ela é a dona da empresa, ela podia terceirizar, ela faz questão de viajar. Então ela começa a perceber que ela precisa mudar um pouco esse ritmo de vida para estabelecer essa família que ela começa a cogitar a possibilidade de ter. Tem. E até que, minha gata, até que ela resolve ter o filho, lá com os 36 anos. A hora que Franklin nasce, Franklin não, Franklin é o pai. A hora que Kevin nasce, ela percebe que esse é um menino diferente dos outros. Ele não tem aquela busca por aprovação que a maioria das crianças tem, e é natural e é saudável que tenha. A criança busca ser o brilho nos olhos do pai e da mãe, né? Do formador de opinião. Então, ela percebe que o Kevin não tem isso. E o Kevin começa a apresentar diversas características que apontam para ela que ele não é uma criança normal. Mas quem é essa criança? E ele começa a fazer uma série de maldades, inclusive, à medida que ele vai crescendo e vai tendo mais poder,
Já no Jardim da Infância, eu vou dar um exemplo de coisa que ele faz, tinha uma menina que tinha um eczema na pele e não podia coçar. Então todo mundo girava em torno daquela menina falando não coce, não coce, não coce, não coce. Em um momento, ele é encontrado no banheiro com essa menina e essa menina está jorrando em sangue. Ela coçou até não poder mais, ela se coçou. Então o Kevin estava ali, não houve essa informação, confirmação, mas o Kevin estava do lado dela. A hora que a mãe dele vê essa cena, ela fala, não acredito que ele fez isso. Ninguém acreditou, ao ponto de não culparem mesmo ele. Não, imagina, foi a menina que se coçou porque ela queria coçar. Mas a Eva, conhecendo os atributos do filho dela, ela percebe que pode ter sido ele, sim. Ele tinha 3 anos de idade. Ele já tinha um comportamento muito maldoso, um comportamento psicopata mesmo. À medida que ele vai crescendo, as maldades vão se acentuando, ao ponto de ele fazer coisas péssimas, inclusive com a irmã dele. Teve um ferimento gravíssimo no olho que teve que tirar o globo ocular. E ele não tem o mínimo arrependimento. Essa relação da mãe dele com ele continua conflituosa à medida que ele vai crescendo, ao ponto dele, ele não sai da fralda com 7 anos de idade. E a Eva, por sua vez, que já estava muito cansada dessa relação com o filho, dessa dependência do filho, dessa falta de conexão com o filho, ela fala: será que isso é normal? Não é normal? Ela desenvolve uma depressão pós-parto. À medida que Kevin vai crescendo, o pai do Kevin, o Franklin, ele finge que nada acontece. Não, ele é um menino que, se tiver bastante amor, ele não precisa buscar atenção, né? E ele faz coisas absurdas e péssimas, e a mãe dele fica, né? Fala, meu Deus, eu não sei mais o que fazer com esse menino. A vida dela se torna. Deixa eu pegar meus gatos aqui, gente. Meus gatos brigando aqui. O Franklin percebe que Kevin precisa de amor e aí ele começa a tratar o Kevin como aquele paizão caricaturado. Filhão, vamos fazer um programa de pai e filho, vai ser super legal. Só que Kevin, ele é muito inteligente, ele é bom em tudo que ele faz. E ele usa essa característica do pai dele de querer agradar demais a favor dele. Então ele fala: "Ah, paizão, vamos lá, compra isso pra mim, compra aquilo pra mim". Até que o Franklin, para desenvolver uma relação mais próxima de Kevin, ele compra um tiro ao alvo, não sei como é que fala, arco e flecha, para brincar de tiro ao alvo. E Kevin é bom em tudo que faz, ele desenvolve competências incríveis e ele tem uma mira generosa, maravilhoso. E aí o pai dele dá para ele esse kit, né, de arco e flecha profissional. É um esporte. E aí, a partir daí que começa a gerar a, a, a ideia de Kevin de se tornar famoso, assim como esses meninos que cometiam esses massacres eram famosos. Ele também começou a pensar em que modo que ele podia fazer o mesmo e se tornar essa pessoa falada, né, e conhecida. E isso que acontece. Enfim, né, o resto é história. O filme eu acho que é diferente do livro. Eu não assisti o filme, eu só li o livro. Eu vi um comentário no Instagram que parecia que ela achava que ele era autista. Eu não vejo essa fala no livro, dizendo que a Eva, a mãe de Kevin, achava que ele era autista. Não lembro dela falar essa fala. Ela ficou bem perdida sobre o que ele era. E não existe também o nome psicopata para a atitude dele, né? Parece, mas a gente não dá esse nome. Mais tarde, voltando um pouco ao livro, eles. Será que é o spoiler? É spoiler, tá, gente? Se vocês não quiserem, dá um pause aqui, porque eu vou falar um spoiler agora. Ela decide ter um outro filho. E ela tem uma menina. E a menina é o oposto de Kevin. Ela é um amor, ela é doce. Tem uma frase do livro que marcou muito pra mim, que ela fala assim: Eva olhando para a filha dela, aquela pessoa doce que faz tudo que todo mundo quer para ser aceita por essas pessoas, ou seja, era o oposto de Kevin. Ela fala que a filha dela. Como era o nome da filha dela? Nossa, como é que eu fui esquecer? Esqueci o nome da menina. Ela fala que a filha dela, ela fala. Existe uma. Se torna algo chato, né? Em outras palavras, aquela pessoa que diz tudo que a gente quer saber dela. Eu achei tão forte essa frase. Há uma há um desinteresse implícito na pessoa que diz tudo o que você quer saber dela. E ela falava que a filha dela tinha essa generosidade
que ela se tornava uma pessoa previsível, diferente de Kevin. Um professor de psicanálise, ele fala que o que muda de um filho para outro é que a Eva já era mãe, diferente de Kevin, que ela não tinha dado a devida relevância ao nascimento desse filho e também ao processo da gestação. Para ela foi, ah, eu nem sei o que eu estou fazendo. A filha não, ela quis muito ter um segundo filho e ela já estava mais preparada. Então, foi totalmente diferente. Essa é a visão dele, né? Tem uma outra professora que diz que não existem culpados na personalidade de uma criança. E, enfim, tem todas as observações possíveis. Mas o que a gente tira desse livro, na visão sistêmica, para mim, é que a geração do Kevin foi criada pela geração hippie, né? Aquela geração que tinha os seus 20 anos lá em 1950, era essa geração, em 1990, estava com os filhos ali na idade escolar. Então, como é que foi essa geração? Se eles diziam que os pais dele, que lutaram na guerra, fizeram errado, eles fariam melhor, como é que foi o resultado? Essas crianças precisavam de um não, né? Se você só der amor e ser permissivo para o filho, ele vai exigir um não teu, ele vai pedir, ele vai falar, me dê um não. Ele precisa, a rigidez é necessária. É necessário uma educação com amor, mas também com segurança. E é na rigidez que se faz a segurança. Então tem que ser os dois lados. Achar que pode tudo, e a educação do Kevin foi muito permissiva, ele podia tudo, ele precisava de um não, porque é ali que você se sente seguro, entende? Então, nunca ande para o próximo nível da sua vida, pela próxima fase, com a arrogância de que você vai ser melhor do que a geração anterior. Agradeça, tira o que de melhor teve e fala, né? Agora é comigo, eu deixo com você o que é seu e eu sigo com aquilo que é meu, né? Sem a arrogância de dizer que vai ser melhor. Porque a natureza, ela não te ensina, ela te humilha. Gente, eu podia trazer histórias aqui, milhares de histórias que eu ouço na vida real mesmo, de pessoas que acabaram tendo que aprender da forma mais dolorosa. E a gente aprende, né, de um jeito ou de outro. Por isso que a natureza, ela, à medida que você se abre a aprender e é humilde, em tudo dai graças. Tenha humildade. Você não precisa passar por certas provações. A gente chama de provação, eu nem gosto dessa palavra. Não é provação, é simplesmente o resultado da tua incompetência de aprender da forma viável. Ai, porque tinha que ser do meu jeito. Quem é você para saber o que é melhor para você? O curso Milagres fala sobre isso. Eu não sei o que é melhor para mim. Vai na minha frente, endireita meus caminhos, me diz o que quer que eu faça, onde quer que eu vá, o que quer que eu diga e para quem. Eu não sei o que é melhor para mim. Essa postura na vida te traz mabialidade. Te traz, tem uma frase da professora Lucilena Galvão que fala que o coqueiro que dura mais tempo é aquele que consegue pender com o vento, porque aquele rígido ele quebra, né? Aquele que ele se dobra à força dos ventos, ele permanece vivo por mais tempo. É assim que a gente tem que ser. A gente não sabe o que é melhor. Ah, eu queria que fosse do meu jeito. Sendo que as nossas projeções são feitas com base em traumas. Como é que você quer criar um projeto com uma mente ferida, uma mente arregaçada? Entende? Não sei o que é melhor para mim. Entrou na tua vida, agradece. Saiu da sua vida, agradece. Simples assim. Em tudo dai graças. E todo o ciclo que você viver, em toda. É um ciclo mesmo. Agradece, tá? Porque tudo que te acontece, nada. Tô muito professora Selena Galvão, né? Nada que não aconteça pro homem que não seja do homem. Ou seja, se tá acontecendo na tua vida, que tem coisa para aprender. Curso Milagres é sobre isso. Enfim, gente, eu já tenho um vídeo pro próximo, um conteúdo pro próximo vídeo, que vai ser esse livro que eu também já li. A depressão é a perda de uma ilusão. Eu também fiz uma apresentação na faculdade, porque eu estava falando sobre psicodiagnóstico, e esse livro me ajudou bastante. Então, eu vou, do Násio, J.D. Násio. Tem vários livros desse homem. Eu acho que eu vou trazer todos que eu li, fazer resenha deles. Conteúdo não faltará. Tá bom, gente? Então é isso. Espero que tenham gostado. É a minha visão sistêmica do precisamos falar de Kevin. Kevin, o que ele precisava é de uma repreensão.
Repreensão é o que a geração, né, do faça amor, não faça guerra não teve. Por quê? Porque eles estavam saturados daquela repreensão. E a gente vê que as polaridades não funcionam, de mais e de menos. O caminho é o caminho do meio mesmo. É o caminho do equilíbrio. Não é do meu jeito nem do seu, é do jeito que tem que ser. Tá bom? Espero que tenham gostado. Tá ficando noite, já tá anoitecendo, vou parar com o vídeo. E fiquem atentos pro próximo vídeo que eu vou falar sobre a depressão, que é a perda de uma ilusão, tá bom? Espero que ajude muita gente. Beijo, tchau!